Senhor presidente, colegas deputados, telespectadores, plateia presente, estudantes da Escola José Fragelli, do município de Angélica, professores, demais colegas deputados, deputadas, imprensa. Senhor presidente, hoje é um dia muito especial para a questão ecológica, para a questão ambiental. Trata-se do Dia da Conservação dos Solos que, na verdade, se traduz numa das maiores riquezas, dos maiores patrimônios que uma nação, que um povo, que uma comunidade possa ter. No dia de hoje é necessário fazer essa reflexão, até porque os solos estão sendo duramente castigados pelo processo erosivo que não cessa de acontecer em todos os quadrantes do nosso planeta, em todos os continentes. Em nosso país não é diferente, e no nosso estado de Mato Grosso do Sul também não é diferente. E na medida que vamos refletindo a respeito desse tremendo patrimônio natural, que tem tudo a ver com o futuro da humanidade, das comunidades e da nação brasileira, nós então vamos percebendo que os solos trata-se de um patrimônio que foi divinamente planejado, colocado à disposição da humanidade para produzir não só o alimento, mas a partir dos solos é que nós temos a garantia do desenvolvimento de todas as atividades humanas e econômicas na face da Terra. Tudo depende da qualidade dos nossos solos. Se a sociedade é mais desenvolvida ou menos desenvolvida, vai depender da maneira com que os nossos solos são tratados. O sucesso ou fracasso de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer unidade da federação, de qualquer município, vai depender diretamente dos cuidados que se tem com o solo. Se os solos são bem tratados, as sociedades mais evoluídas, onde a civilização mais floresceu, justamente onde os solos tiveram os melhores cuidados. E na história da humanidade temos exemplos os mais variados. Nós temos, por exemplo, a região da Mesopotâmia, os estudantes que aqui estão presentes sabem do que estamos falando, a região do Tigre, do Eufrates, ali tínhamos a Babilônia, que era uma verdadeira joia rara. O que havia de mais precioso na história da humanidade era o florescimento daquela civilização, mas que se perdeu. Ela, então, sucumbiu. Por quê? Porque as gerações futuras não deram o devido cuidado para a conservação dos solos. Também outras áreas do planeta, partes da China, partes do Oriente Médio, também tivemos grandes exemplos de civilização que iniciaram, desenvolveram, floresceram, chegaram aos píncaros da glória, mas que acabaram sucumbindo. Por quê? Porque não cuidaram, as gerações futuras não cuidaram do solo, que partiram para o processo de desmatamento, depois a desertificação e depois a sucumbência aos desastres, principalmente por causa do processo erosivo. E aqui no nosso país também não é diferente. Se a gente faz uma reflexão bem feita, aquilo que acontece em nível planetário também se replica aqui no território brasileiro. Nós temos, por exemplo, hoje, o avanço dos desertos. Os maiores problemas que a humanidade enfrenta hoje é o avanço dos desertos. São milhões de hectares, todos os anos, que são engolidos pelo processo de desertificação. E a desertificação, alunos, estudantes, colegas, deputados, a desertificação é o último grau da degradação, do processo de degradação. Não tem mais conserto. Chegou no nível de desertificação, o que fazer? A recuperação pode até acontecer, mas à custa de bilhões e bilhões de dólares. Se tornam áreas praticamente inviáveis. Por conta disso, pelos descuidos, pelo desmanzelo,
pela desconsideração para com esse patrimônio extraordinário que é o solo, nós temos hoje cerca de 1 milhão de pessoas que são obrigadas a migrarem para outros lugares, para outras terras, para outros países, até para outros continentes. São os fugitivos da desertificação, fugitivos da perda do solo para a desertificação. São os fugitivos ambientais ou ecológicos. É algo muito sério e que está se replicando aqui em nosso país também. Não precisa ir longe, não. Nós vamos aqui no Rio Grande do Sul, já tem praticamente 12 municípios inviabilizados pelo processo de desertificação. E mais próximo de nós ainda temos Camapuã, já com sinais evidentes de desertificação, assim como o Vale do Iviema, tão próximo dos estudantes que aqui estão. Vale do Iviema, a região de Camapuã e o sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul, já com sinais de desertificação, e isso apontados por quem? Não por um simples e humilde geógrafo como esse que vos fala, mas apontados pelas Nações Unidas. A ONU tem estudos que já faz referência a essas áreas pontuais do estado de Mato Grosso do Sul, mas que pode desencadear, cada vez mais, ampliar esse processo e que se resume numa perda total e absoluta desse patrimônio, o mais precioso patrimônio que uma nação possa ter. Então, senhor presidente, colegas deputados, nessa manhã de hoje, nós estamos falando dessas áreas que correm esses sérios riscos esses que ampliam cada vez mais na medida em que se vai destruindo as nossas florestas, vai se eliminando as nossas matas, os nossos campos cerrados, vai se eliminando as matas ciliares, tudo isso em nome da produção, em nome da produtividade. Isso tem um limite. Aqui na região nossa, por exemplo, a região da Grande Dourados, era uma região extraordinariamente coberta por uma cobertura vegetal exuberante, impressionante, que era uma própria mata atlântica, que chegou até a região nossa, entre os vales de Anduí, Vacaria, de Vacaria ao Rio Dourados, ao Rio Brilhante, do Rio Brilhante ao Rio Dourados, do Rio Dourados ao Rio Amambai, do Amambai ao Iguatemi, e chegando até o Rio Paraná e ultrapassando o Rio Paraná, adentrando o Paraguai, adentrando o estado do Paraná. Tudo isso era mata de dourados e, claro que para produzir tem que haver áreas, tem que haver áreas de preservação e tem que haver áreas de produção. Isso é inevitável. Mas, de acordo com o Código Florestal Brasileiro, de 1965 ainda, o desmatamento poderia chegar até 80%. Na nossa região, a mata de dourados, que é a própria Mata Atlântica, já chegou a 98%, restando apenas 2% da mata de dourados. E os nossos campos cerrados aqui, aqui da região que pega Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, uma parte de Goiás, transformando um verdadeiro celeiro de produção de grãos, mas enterrando todos os mananciais de água. De acordo com o Jornal do Brasil, lá de Brasília, jornal Correio Brasiliense, melhor dizendo, cerca de 20 mil fontes de água já foram soterradas, apagadas definitivamente da face da terra por conta da implantação do celeiro de grãos do centro-oeste brasileiro. Então, os cuidados têm que se ter. Há como conciliar a produção com a preservação, o Código Florestal há que ser respeitado, e a preservação dos solos, que é algo que passa necessariamente pelos tratos culturais que se debater. Hoje em dia, quem vai produzir, quem trabalha com a terra, o mínimo que se tem que ter é curva de nível, onde o gradiente topográfico é mais acentuado, no mínimo os terraceamentos tem que haver, no mínimo plantio direto, plantio na palha, para que não haja escorrimento superficial. Tem técnicas de sobra hoje em dia para reter a água, para que ela infiltre e deixe de escorrer.
né, que a erosão só acontece por um único motivo: escorrimento superficial, que causa erosão laminar, que causa erosão em sulco, que causa erosão em ravina, que causa todo tipo de erosão. Então, é estancar, é fazer com que a água deixe de escorrer, fazer com que a água infiltre no solo, inclusive para abastecer os lençóis freáticos superficiais e profundos, né, que se trata dos lençóis freáticos, que todos nós conhecemos, e mais também o aquífero Guarani, que está lá em profundidade. Tá? E não se trata apenas de estancar a erosão, mas todos os cuidados que se deva ter também para que esses mananciais de água não sejam contaminados. E hoje o Brasil ocupa o primeiro lugar no pódio mundial na aplicação de agrotóxicos, na aplicação, né? Eufemisticamente chamar de agrotóxicos, mas na verdade são venenos, né? Que além de contaminar os mananciais de águas superficiais, pode também ter o risco, a pesquisa não chegou até lá ainda, mas pode haver problema de contaminação do aquífero, que está entre os 2 maiores mananciais de água potável do mundo. A gente está aqui tratando de algo extremamente sério, até porque, mais dia ou menos dia, tem que acontecer a transferência de tecnologia da agroquímica para a agroecologia, mudar os métodos, né? Cada vez menos aplicação de agrotóxicos e cada vez mais pesquisas para o desenvolvimento da produção orgânica, da produção agroecológica. Portanto, senhor presidente, colegas deputados, a degradação dos solos corresponde à degradação da própria natureza humana. O solo é resultado do intemperismo. O que é o intemperismo? A natureza concebeu, inicialmente, a rocha bruta, e ao longo dos anos, sol, chuva, né, dias e noites, essas rochas vão, então, sendo intemperizadas e transformadas de rocha bruta em solos. E os mais diferentes tipos de solos que a natureza coloca à disposição da humanidade. Mato Grosso do Sul é um dos estados privilegiados, não só em nível de Brasil, mas os melhores solos do mundo estão aqui, são os latossolos eutróficos, são os latossolos vermelhos, terra roxa, terra vermelha. É um verdadeiro privilégio para o Mato Grosso do Sul possuir grande parte da sua extensão recoberta com esse tipo de solo, que também estão suscetíveis, que também estão no processo de erosão contínua e que isso pode realmente resultar também na desertificação. Senhor presidente, chamo a atenção também para o desmatamento, não só da nossa cobertura vegetal, que já está muito abaixo do limite, muito abaixo daquilo que prevê o Código Florestal, mas também chamo a atenção aqui nesta manhã, até porque hoje é o dia da preservação dos solos, é o dia da conservação dos solos. Na medida em que a Amazônia vem sendo desmatada, e não adianta dizer que diminuiu o desmatamento da Amazônia, diminui, mas não para. 20% da floresta amazônica já veio abaixo, e isso tem tudo a ver com a nossa região aqui. Na medida que a floresta amazônica vai sendo desmatada, vai reduzindo também a quantidade de chuvas aqui do centro-oeste brasileiro, do oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do Paraguai, parte da Argentina, inclusive. Tudo isso na medida do desmatamento da floresta amazônica, que é uma floresta imensa, latifoliada, tropical equatorial, até porque se forma sobre ela um verdadeiro gigante hídrico, o maior do mundo, que quando desce, quando inflete aqui para a região sul, ela vem de outubro a março, irrigando toda essa imensidão do território brasileiro, Paraguai e argentino. E na medida que ela vai sendo devastada, vai automaticamente reduzindo a quantidade de precipitação pluviométrica aqui para a nossa região. Esse é o quê? É o caminho da desertificação dos nossos solos. Então, não basta apenas curva de nível, não basta apenas plantio direto, não basta apenas os tratos culturais. É super importante também a preservação das nossas florestas, principalmente as florestas tropicais e equatoriais, como realmente a floresta amazônica. Senhor presidente,
O solo é um bem vital a ser preservado para os dias futuros. É o grande patrimônio de um povo, é um grande patrimônio de uma nação. A terra se tornando estéril, como poderão as sociedades sobreviverem? Não há como sobreviver. A desertificação, como eu disse, já atinge mais de 500 mil, né, de pessoas que são obrigadas a se refugiarem para fugirem do avanço dos desertos na face da terra. Os solos, muito longe de ser uma riqueza permanente. Essa riqueza será permanente na medida da sua preservação, né? Já citamos aqui civilizações como parte da China, Ásia Menor, Mesopotâmia, Babilônia, que era a pérola, né, às margens do rio Eufrates, e outras magníficas e opulentas civilizações sucumbiram porque não souberam preservar os seus solos. E hoje, aquelas civilizações estão praticamente sepultadas na poeira pela exploração destrutiva. A erosão, senhor presidente, é uma doença da terra e jamais será curada se não for tratada nas primeiras fases. Os solos resultam do intemperismo das rochas. A natureza leva séculos, leva até milênios para a formação de um horizonte A de um solo, mas que em poucas safras, 2, 3, 4 anos, se não tiver o devido tratamento, esses solos acabam sendo carreados morro abaixo para causar um outro tipo de destruição, um outro desastre, que é o assoreamento dos mananciais de água, lagos, lagoas, rios. Tudo isso acaba, então, sofrendo duramente com o assoreamento que está visível, sensível, palpável. Qualquer um de nós, qualquer córrego, qualquer rio do Mato Grosso do Sul já pode ser observado, né? Inclusive... Permite uma parte, deputado? Já lhe cederei, deputado, com o maior prazer. Inclusive o Rio Paraguai, esses dias tivemos uma ampla discussão aqui a respeito do assoreamento dos rios do Pantanal, mas pouco se falou, fala-se muito do assoreamento do Taquari, mas pouco se fala do assoreamento do próprio Rio Paraguai, que já vem perdendo metros e metros de profundidade por causa do desmatamento do Planalto, do entorno do Pantanal. Gravíssima situação. Honra-me, deputado. José Teixeira. Deputado Tetila, quero cumprimentar Vossa Excelência, parabenizar pela fala que é a preservação da natureza. Vossa Excelência está alertando, e ontem houve uma reunião de mais de 190 países e trouxe esse tema da quantidade de gás poluente que está exalando pelo mundo e criando a camada dessa estufa aí que tanto fala no país. E eu já com 74 anos, desde menino labutando com a terra, e quando criou-se a colônia agrícola em Dourados, 360 mil hectares de terra, não teve planejamento. Foi feito pelo governo federal, foi cortada a terra, foi entregue e ninguém nunca fiscalizou. E lá hoje é um tabuleiro de xadrez de 12 mil lotes de 30 hectares, onde o que Vossa Excelência coloca aí com muita propriedade, as nascentes, em especial da terra arenosa, na região de Glória de Dourado e tal, já morreram quase todos. Agora eu pergunto a Vossa Excelência, o que os governantes do passado fizeram? O que os governantes do presente estão fazendo? E qual é o planejamento dos governantes do futuro para ter um planejamento de reflorestamento, recuperação, mas com investimento público? Porque o público é que faz a captação da água e vende. A Sanesul vende água, vende esgoto, que
polui. Mas qual é o planejamento do governo para dizer assim, bom, vamos criar em Glória e Dourados um projeto regional e vamos procurar salvar as nascentes reflorestando. Hoje tem vários projetos, eu assisti a semana passada em Goiás, vários. Mas qual é o projeto? Qual é o investimento que o governante hoje faz para que amanhã nós tenhamos a possibilidade de recuperar? Zero. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência e aproveitar uma parte para alertar as autoridades, porque o sitiante, ele não tem recurso para fazer, às vezes não foi ele que degradou, ele já pegou degradado, mas ele não tem recurso para fazer a recuperação, reflorestamento. Então nós precisamos de ter uma política pública de projeto de investimento para que isso possa acontecer, porque o investimento do proprietário rural vai ser muito difícil. Mas parabéns ao discurso de Vossa Excelência, em que Vossa Excelência traz com muita propriedade, já que é um grande professor de geografia, entende muito de geologia. Então, Vossa Excelência está alertando. Eu quero dar essa contribuição, que nós temos que ter um planejamento e projeto público para que isso possa acontecer futuramente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado José Roberto Teixeira. Peço à presidência que registre em ata a parte pela sua grande importância. Dizer, deputado José Teixeira, colegas deputados, essa questão, a questão ecológica, ela é muito recente, né? O mundo tomou realmente medidas concretas a partir de 1962, com o livro da Corsen, né? Uma norte-americana, que tratou de maneira incisiva a respeito da questão ambiental. Somente a partir dali, e veja bem, a humanidade está presente aqui no planeta há mais de 20 milhões de anos, e somente em 1962 é que começou a tomar medidas efetivas. E as grandes conferências internacionais da ONU começam a acontecer a partir de 1980, 1990, é um nada na linha do tempo. Então, é por isso que todos aqueles erros do passado não podem ser repetidos agora. Temos tecnologia de sobra para que a gente possa ter áreas de produção e ter áreas de preservação também. E nós temos que seguir realmente os exemplos que estão no mundo. A França já recuperou praticamente quase toda a sua cobertura natural, depois de ter devastado quase tudo. O Japão já recuperou mais de 70% da sua cobertura vegetal. Costa Rica, aqui na América Central, é o maior exemplo do mundo. A principal atividade econômica da Costa Rica é justamente a madeira. Eles conseguem conciliar a recuperação da sua floresta tropical, com o aproveitamento racional das árvores que têm diâmetro suficiente para serem abatidas. O maior exemplo do mundo. Aqui no Brasil também começam algumas iniciativas. O estado do Paraná acabou de plantar mais de 1 milhão de mudas de árvores, e muda de 1,5 metro. O estado de São Paulo também caminha nessa mesma direção. Mas aqui o estado de Mato Grosso do Sul, o que acontece aqui? A devastação está deitando e rolando. As últimas áreas de preservação estão sendo duramente castigadas, inclusive os nossos parques, os nossos parques naturais. Pega lá o Parque de Iviema, eu vou lá visitar quase todos os anos. Quando pega fogo, queima de ponta a ponta, até a mata ribeirinha, a mata ciliar, é queimada sistematicamente dentro do Parque de Iviema. Não sobra um grilo, não sobra um sapo, não sobra um lagarto, não sobra um pássaro, não sobra um animal. Quando queima, queima de norte a sul, de leste a oeste, e aquilo que deveria ser um parque de preservação é justamente o parque de desertificação. Não tem área com maior incidência de desertificação do que o próprio Parque do Ivinhema. Então, nós aqui estamos realmente na contramão da história, sob todos os aspectos, quando se trata da questão ambiental, principalmente quando se trata da preservação dos solos. A sorte do Mato Grosso do Sul ainda é que boa parte do seu revestimento pedológico ainda se faz com latossolos, vermelho e roxo, que ainda, por serem rochas derivadas do basalto, são altamente argilosas e ainda conseguem resistir ao processo erosivo. Mas se Mato Grosso do Sul tivesse um revestimento
o revestimento arenítico, como acontece em algumas manchas na região de Glória de Dourados, por exemplo, no nosso estado de Mato Grosso do Sul não teria mais nem 300 mil habitantes. Glória de Dourados, que já chegou a quase 50 mil habitantes, hoje não passa de 9 mil habitantes. Por quê? Perda do solo. Não há outra justificativa. Veja como que eram aqueles solos lá na década de 40 e de 50, e veja o que restou agora. Mal consegue correr uma braquiária fina, rala para criar um gado magro, com algumas raras e honrosas exceções de alguns agricultores que insistem ainda na produção orgânica, como é o caso do Olácio, com seu café orgânico, e outras iniciativas pontuais, mas onde existe o processo erosivo, a população foge, vai buscar outros lugares, outras regiões para sobreviver. Glória de Dourados é o maior exemplo do estado de Mato Grosso do Sul, de um município, por ter uma base arenítica e não argilosa, que sofreu um profundo esvaziamento populacional, demográfico, e está lá na situação em que se encontra nos dias de hoje. Então, senhora presidente, nós queremos aqui, mais uma vez, enaltecer as iniciativas da ONU, enaltecer as iniciativas do Ministério do Meio Ambiente do nosso país, que tem medidas, sim, consistentes, importantes, mas que, pelas dimensões continentais do nosso país, o governo não vai conseguir resolver o problema ambiental sozinho. É uma questão de educação ambiental, é uma questão... A grande parte das escolas não tem nem sequer a educação ambiental nos seus currículos escolares. É uma dívida imensa que nós temos para com o nosso meio ambiente, principalmente com os nossos solos, que é a base da vida. Falou solo, nós estamos aqui falando da base de toda a vida. Senhora presidente, e a importância dos solos, ela é vital não só para os produtores rurais, não só para os agricultores. Apenas para comunicar, deputado, que Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Suficiente, senhor presidente. Mas todos os ramos de atividade dependem diretamente da qualidade do solo. Então, se o comércio vende mais ou vende menos, se a indústria produz mais ou produz menos, se o comércio e a indústria gera mais emprego ou menos emprego, isso depende diretamente da qualidade, da disponibilidade dos solos e da qualidade dos solos que nós temos. Então, senhora presidente, para já ir encerrando, os solos podem ser usados de modo a permanecerem como valores constantes, produzindo um rendimento perpétuo. A Europa Central é um exemplo disso. A Indonésia, até os dias de hoje, tem áreas preservadas, belíssimas, Os incas aqui nos Andes também já foram um exemplo contundente de como é que se preserva a natureza, como é que se preserva a paisagem e como é que se dá uma linha de continuidade na produção agrícola para a sobrevivência daqueles povos. Infelizmente, toda aquela opulência dos incas acabou sendo sucumbida pela presença dos espanhóis. Então, esse assunto preocupa não somente os agrônomos, os ambientalistas, os produtores rurais, mas deve preocupar toda uma nação. As agressões cegas em busca de resultados imediatos tem que ter um freio. Há que se buscar alternativas sustentáveis para o futuro. Sobra pouco tempo para que essa atenção seja uma atenção mais permanente, mais efetiva. Necessitamos urgentemente de construir um novo paradigma para os solos e também para o meio ambiente. Até porque, senhora presidente, eu encerro com essas palavras. O nosso planeta já ultrapassou 30% daquilo que pode suportar em termos de sustentabilidade. Já temos 30% a menos da sustentabilidade que deveríamos ter. São essas as minhas palavras, senhora presidente, e fica aqui, então, essa nossa mensagem, nessa data tão importante, que é o Dia da Preservação dos Solos. Eu creio que as minhas palavras não passam de uma simples gotícula no oceano, mas o oceano sem uma gotícula a menos não seria o mesmo. Muito obrigado. Deputado Lídio Lopes, pela